Mistérios de Florianópolis, bem-vindos! Hoje eu convido você para uma viagem. Uma viagem por uma história que começou há milhares de anos e que continua despertando perguntas até os dias de hoje. Nossa caminhada nos leva à ilha de Santa Catarina, em Florianópolis, um lugar conhecido por suas praias, montanhas e costões rochosos, mas também por guardar antigos mistérios registrados na própria paisagem. Ao longo desta jornada, vamos acompanhar uma pesquisa que nasceu da curiosidade de um pescador e se transformou em uma busca para compreender a relação entre o ser humano, a natureza e o céu. Tudo começa com uma pergunta: quem colocou essas enormes pedras ao longo da costa de Florianópolis? Na região do Morro da Galheta e da Barra da Lagoa, existem grandes blocos de pedra que se destacam na paisagem. Ao longo deste documentário, vamos chamá-los de marcos da paisagem, porque são eles que orientam o nosso olhar. São referências que ajudam a compreender o território, revelando as relações entre as montanhas o horizonte o movimento do sol e a presença dos antigos habitantes desta ilha. Alguns desses marcos parecem desafiar o equilíbrio, sustentando enormes blocos de pedra sobre pequenas bases de apoio. Outros formam passagens e alinhamentos que despertam a curiosidade de quem os observa com atenção. Seriam apenas formações moldadas pela natureza ao longo de milhares de anos? Ou poderiam revelar um conhecimento cuidadosamente preservado na própria paisagem? Foi essa pergunta que deu início a uma longa jornada de pesquisa. Ao longo desta história, não vamos conhecer apenas pedras antigas. Vamos aprender uma nova forma de observar a paisagem. Porque muitas vezes ela revela aquilo que permanece invisível para quem apenas passa por ela. A presença dessas formações está longe de ser uma descoberta recente. Em 1918, o geólogo Major Vieira da Rosa já registrava essas pedras em seu livro sobre a geologia de Santa Catarina. Ao observar a costa entre a barra do rio Itajaí e o farol de Santa Marta, chamou a atenção para grandes blocos de pedra sobrepostos, cuja disposição considerava incomum na paisagem. Essas formações despertavam curiosidade por suas características singulares. No entanto, apesar desse registro ter mais de um século, permaneceram durante décadas sem receber estudos mais aprofundados, sendo geralmente interpretadas apenas como formações naturais. Assim, a pergunta permanecia sem resposta. O que representam essas pedras? E para que elas poderiam ter servido?
A jornada do pescador. Curiosamente, essa nova etapa da pesquisa não começou em uma grande expedição científica. Ela começou na rotina de um pescador da Barra da Lagoa. Esse pescador é Adnir Ramos. E sua vida mudaria para sempre, no dia 26 de junho de 1986. Naquela manhã, durante uma saída de pesca e caça submarina no costão do Morro da Galheta, ele se deparou com antigas gravuras rupestres. Diante daquelas inscrições, nasceu uma pergunta: quem havia produzido aquelas imagens? E qual seria o seu significado? Naquele instante, tomou uma decisão que mudaria o rumo de sua vida. Voltaria a estudar, buscaria compreender aquelas gravuras e dedicaria o tempo que fosse necessário para encontrar respostas. Foi o início de uma jornada que transformaria um pescador em pesquisador. A pesca, que durante anos garantiu seu sustento, passou também a financiar seus estudos. Primeiro veio o curso pré-vestibular, depois a graduação em biblioteconomia e documentação. Mas, a cada descoberta, surgiam novas perguntas, e, com elas, a necessidade de aprender mais. Vieram a pós-graduação em antropologia e, mais tarde, a especialização em arqueologia. Cada etapa ampliava sua forma de compreender a paisagem. Cada novo conhecimento abria novos caminhos para a pesquisa. Durante décadas, o trabalho de campo caminhou lado a lado com o estudo. As observações sobre as pedras, as gravuras rupestres e a própria paisagem passaram a dialogar com a arqueologia. A antropologia, a astronomia e outras áreas do conhecimento. Pouco a pouco, a pesquisa deixava de ser uma busca individual, transformava-se em um projeto dedicado à compreensão. E à preservação da memória da ilha de Santa Catarina. Essa trajetória culminou em 2004, na criação do Instituto Multidisciplinar de Meio Ambiente e Arqueoastronomia, o IMA, um espaço dedicado à pesquisa. A preservação e a divulgação do patrimônio arqueológico, arqueoastronômico e ambiental. Uma caminhada que começou com uma simples pergunta e que continua sendo escrita até hoje. A criação do IMA. À medida que a pesquisa avançava, uma nova preocupação surgia. Não bastava compreender aqueles vestígios, era preciso preservá-los. Grande parte dos sambaquis do litoral catarinense já havia desaparecido ao longo dos séculos. Muitos foram destruídos pela extração de conchas para a produção de cal. Outros
cederam lugar à expansão urbana. Com eles, perderam-se importantes registros da história dos povos que habitaram esta região. Os marcos da paisagem também permaneciam vulneráveis. Corriam o risco de sofrer alterações ou desaparecer antes mesmo de serem estudados. Ao mesmo tempo, a vegetação nativa era gradativamente substituída por espécies exóticas, modificando uma paisagem que, durante milhares de anos, serviu de cenário para a ocupação humana. E para a preservação desses vestígios. Diante desse desafio, pesquisadores, estudantes, voluntários e pessoas da comunidade uniram esforços. Assim nasceu, em 2004, o Instituto Multidisciplinar de Meio Ambiente e Arqueoastronomia, o IMA. Desde então, o Instituto reúne pesquisas promove ações educativas e incentiva a preservação dos marcos da paisagem. Participa da conservação de trilhas ecológicas. Promove observações públicas durante os solstícios e os equinócios. Convida a comunidade a descobrir a história preservada nesses lugares. E a conhecer os alinhamentos solares. Também promove ações de recuperação ambiental. No Monumento Natural Municipal da Galheta, incentiva a substituição de espécies exóticas pela vegetação nativa, contribuindo para a recuperação da paisagem e de sua biodiversidade. Mais do que proteger monumentos, o IMA procura despertar um novo olhar sobre a paisagem. Porque não estamos procurando apenas pedras. Estamos procurando compreender os vestígios deixados na paisagem pelos povos que viveram aqui antes de nós. Pinturas e gravuras rupestres, sambaquis, oficinas líticas, monumentos megalíticos e tantos outros registros arqueológicos preservam fragmentos dessa longa história. Cada um deles continua preservando uma mensagem para aqueles que aprendem a observá-los. Talvez a pergunta mais importante não seja quem deixou esses vestígios, mas qual mensagem eles ainda preservam. Preservar os marcos da paisagem é preservar os pontos de encontro entre o passado, o presente e o futuro.